Empresário viúvo, ouve sua empregada dizer preciso de um namorado ao telefone e congela no corredor. Augusto observa Beatriz chorar na cozinha, sozinha, completamente vulnerável. Naquele instante, uma decisão inesperada começa a se formar em sua mente. Augusto recuou um passo, mas o som das palavras de Beatriz ainda ecoava em sua cabeça. Ele sabia que não deveria estar ali, ouvindo aquilo, invadindo um momento tão particular, mas algo mais forte que a razão o mantinha parado. A voz dela ao telefone continuava carregada de dor, de uma solidão que parecia ter se acumulado por anos. Eu sei que parece loucura, mas eu não consigo mais fingir que está tudo bem. Eu trabalho, volto para casa, durmo, acordo e recomeço. Não há nada além disso. Nada. Augusto apertou os lábios. Ele conhecia aquele sentimento. Conhecia bem demais. Desde que perdeu a esposa, sua vida também se resumia a uma rotina mecânica, vazia de cor, vazia de sentido. Trabalhar, cuidar da filha, dormir mal, acordar pior, repetir. A diferença era que ele tinha escolhido aquilo. Tinha se trancado na própria dor como forma de luto, como se sofrer fosse a única maneira de honrar a memória de quem se foi. Mas Beatriz não. Ela não tinha escolhido nada. Estava ali, servindo, cuidando, sustentando a vida de outra pessoa, enquanto a própria se apagava aos poucos. Augusto sentiu a garganta apertar. Ele nunca tinha percebido, nunca tinha realmente olhado para ela. Beatriz continuou falando ao telefone, a voz cada vez mais baixa. Eu tenho 32 anos e sinto como se já tivesse desistido de tudo, como se a vida tivesse passado e eu nem tivesse percebido. E o pior é que ninguém nota, ninguém se importa. Eu sou invisível. Augusto sentiu como se tivesse levado um murro no estômago. Aquelas palavras eram um espelho do que ele mesmo sentia. Invisível, esquecido, existindo sem viver. Beatriz desligou o telefone e soltou um suspiro longo, cansado. Levou as mãos ao rosto e permaneceu assim por alguns segundos, imóvel, como se estivesse tentando reunir forças para continuar. Augusto deu mais um passo para trás, silencioso, e saiu da cozinha antes que ela o visse. Subiu as escadas com o coração acelerado, entrou no escritório e fechou a porta. Sentou-se na poltrona de couro, as mãos trêmulas, a mente girando em círculos. O que ele poderia fazer? O que deveria fazer? Beatriz trabalhava para ele. Havia uma linha clara entre patrão e empregada, uma distância que jamais deveria ser cruzada. Mas, ao mesmo tempo, como ignorar o que acabara de ouvir? Como fingir que não sabia que ela estava se despedaçando por dentro? Augusto passou a mão pelo cabelo, frustrado. Ele não era bom com palavras, não sabia como lidar com emoções, muito menos com as emoções dos outros. Desde a morte da esposa, ele se fechou completamente. Conversas eram funcionais, objetivas, rápidas. Ele não permitia que ninguém se aproximasse. Nem mesmo a filha conseguia atravessar aquela barreira completamente. Mas naquele momento, algo dentro dele se moveu. Algo que estava adormecido há muito tempo. Talvez fosse empatia, talvez fosse culpa, ou talvez fosse apenas o reconhecimento de que ele e Beatriz estavam presos no mesmo tipo de prisão. Ele ficou ali, sentado no escritório, até ouvir os passos leves de Beatriz subindo as escadas. Ela passou pelo corredor, entrou no quarto de hóspedes, onde costumava dormir quando ficava até tarde, e fechou a porta. Augusto olhou para o relógio. Eram quase 11 da noite. Ele deveria ir dormir também, mas sabia que não conseguiria. Levantou-se, caminhou até a janela e olhou para o jardim silencioso lá fora. A lua iluminava os canteiros bem cuidados, as árvores alinhadas, tudo perfeitamente organizado. Tudo controlado. Tudo morto. Aquela era a vida que ele tinha construído.
Uma vida de aparências, de ordem, de controle absoluto sobre cada detalhe. Mas era também uma vida vazia. Uma vida sem calor, sem cor, sem alma. E pela primeira vez em 3 anos, Augusto se perguntou se valia a pena continuar assim. Na manhã seguinte, Augusto desceu para a cozinha mais cedo que o normal. Beatriz já estava lá, preparando o café, vestida com o uniforme impecável, o cabelo preso, o rosto limpo de qualquer sinal das lágrimas da noite anterior. Ela sorriu ao vê-lo, um sorriso educado, profissional. Bom dia, Sr. Augusto. O café está quase pronto. Ele acenou com a cabeça, sentou-se à mesa e observou enquanto ela se movia pela cozinha com eficiência silenciosa. Tudo nela parecia normal. Nada indicava o sofrimento que ele testemunhara horas antes. Era como se ela tivesse colocado uma máscara, escondendo tudo que sentia, tudo que a machucava. Beatriz colocou a xícara de café à frente dele, junto com pão, manteiga e geleia. A Isabela ainda está dormindo. Vou acordá-la daqui a pouco. Augusto tomou um gole do café, quente demais, e sentiu queimar a língua. Ele queria dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas as palavras não saíam. Como começar? Como abordar algo tão delicado sem revelar que tinha ouvido uma conversa privada? Beatriz começou a lavar a louça de costas para ele, e o silêncio na cozinha se tornou pesado, quase sufocante. Augusto observou os movimentos dela, metódicos, automáticos, e percebeu que Beatriz fazia tudo como se estivesse em piloto automático, sem pensar, sem sentir. Beatriz. A voz dele saiu mais firme do que pretendia. Ela se virou surpresa, secando as mãos no avental. Sim, senhor. Augusto hesitou. O que ele ia dizer? Como começar aquela conversa sem soar invasivo, sem expor que tinha ouvido algo que não deveria? Você dormiu bem? A pergunta saiu estranha, deslocada, e ele percebeu isso imediatamente. Beatriz franziu a testa levemente. Dormi sim. Obrigada por perguntar. Augusto tomou outro gole de café, tentando ganhar tempo. Você geralmente fica até tarde. Às vezes. Beatriz voltou a lavar a louça. Quando tem muito trabalho ou quando a Isabela precisa de ajuda com alguma coisa. E você não se sente cansada? Beatriz parou novamente, virando-se para ele com uma expressão confusa. Senhor, aconteceu alguma coisa? O senhor está preocupado com meu trabalho? Não. Augusto se apressou em responder. Não é isso. Eu só estava pensando que você trabalha muito e eu nunca perguntei se está tudo bem com você. Beatriz piscou, claramente surpresa. Eu estou bem, senhor. Tem certeza? A pergunta saiu mais intensa do que ele pretendia. Beatriz ficou em silêncio por um momento e então desviou o olhar. Sim, tenho certeza. Mas Augusto viu a hesitação. Viu a forma como ela apertou os lábios, como se estivesse segurando algo que queria dizer. Beatriz, se você precisar conversar sobre qualquer coisa, eu posso ouvir. Beatriz soltou uma risada curta, sem humor. O senhor não quer ouvir meus problemas, senhor Augusto. Tenho certeza de que o senhor tem os seus próprios. Talvez. Augusto colocou a xícara na mesa. Mas isso não significa que eu não possa ouvir os seus. Beatriz ficou imóvel, os olhos fixos nele, como se estivesse tentando decifrar se ele estava sendo sincero ou apenas educado. Por que o senhor está fazendo isso? Fazendo o quê? Se importando. A resposta dela veio baixa, quase um sussurro. O senhor nunca se importou antes. Por que agora? Augusto sentiu o peito apertar. Ela estava certa. Ele nunca tinha se importado. Nunca tinha visto Beatriz como mais do que alguém que trabalhava para ele. E agora, confrontado com aquela verdade, ele não sabia o que dizer. Você tem razão. A admissão saiu difícil. Eu nunca me importei. E deveria ter me importado. Você está aqui todos os dias, cuidando da minha filha, da minha casa, e eu nem ao menos pergunto como você está. Isso é errado. Beatriz desviou o olhar,
os olhos brilhando. Não é sua obrigação se importar, senhor. Eu sou apenas a empregada. Você não é apenas a empregada. A voz de Augusto saiu firme. Você é uma pessoa e merece ser tratada como tal. Beatriz ficou em silêncio e então uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Ela a limpou rapidamente, como se estivesse envergonhada. Desculpe, eu não devia estar chorando. Pode chorar. Augusto se levantou, aproximando-se dela. Beatriz, você pode chorar. Pode sentir, pode ser humana. Beatriz soltou um soluço abafado e cobriu o rosto com as mãos. Os ombros dela tremiam e Augusto ficou parado, sem saber o que fazer. Ele nunca tinha sido bom em confortar alguém. Nunca sabia o que dizer, o que fazer. Mas naquele momento, algo dentro dele o impulsionou a dar um passo à frente. Ele colocou a mão no ombro dela, hesitante. Está tudo bem. Beatriz ergueu o rosto, os olhos vermelhos, e olhou para ele. Não está tudo bem, Sr. Augusto. Nada está bem. Então me conte. Augusto puxou uma cadeira. Me conte o que está acontecendo. Beatriz hesitou, mas então se sentou também. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão e respirou fundo. Eu não sei por onde começar. Comece de onde você quiser. Beatriz ficou em silêncio por um momento e então começou a falar. Eu me sinto muito sozinha, Sr. Augusto. Eu acordo todos os dias, venho trabalhar, volto para casa, durmo e recomeço. Não há nada além disso. Não tenho amigos, não tenho tempo para conhecer ninguém. Não tenho uma vida. Augusto ouviu em silêncio, cada palavra ressoando dentro dele. E quando eu olho para o futuro, tudo que eu vejo é mais do mesmo, mais solidão, mais vazio. E eu tenho medo de que seja sempre assim. A voz dela quebrou. Eu tenho medo de morrer sozinha, sem nunca ter vivido de verdade. Augusto sentiu a garganta apertar. Ele conhecia aquele medo. Conhecia bem demais. Eu entendo. Beatriz ergueu os olhos, surpresa. Entende? Sim. Augusto desviou o olhar. Desde que minha esposa morreu, eu também me sinto assim. Preso em uma rotina, sem sentido, sem propósito. Eu existo, mas não vivo. Beatriz ficou em silêncio e então disse baixinho. Eu não sabia que o senhor se sentia assim. Ninguém sabe. Augusto olhou para ela. Porque eu nunca falo sobre isso. Nunca deixo ninguém ver. Por que não? Porque tenho medo. A admissão saiu difícil, raspando a garganta. Tenho medo de que, se eu deixar alguém entrar, se eu deixar alguém ver quem eu realmente sou, eu vou perder de novo. E eu não sei se consigo sobreviver a outra perda. Beatriz olhou para ele com uma expressão de compreensão profunda. Eu também tenho medo disso, de me abrir para alguém e ser abandonada de novo. Eles ficaram ali, sentados à mesa, compartilhando um silêncio que, pela primeira vez, não parecia pesado. Parecia compreensivo. Parecia humano. Augusto sentiu algo se mover dentro dele, algo que estava adormecido há muito tempo. Beatriz, eu sei que não sou a pessoa mais presente, sei que não sou bom em demonstrar o que sinto, mas quero que saiba que você importa. Para mim, para a Isabela, você importa. Beatriz deixou as lágrimas escorrerem livremente agora. Obrigada, obrigada por dizer isso. Augusto estendeu a mão hesitante e tocou levemente o braço dela. E se você precisar conversar sobre qualquer coisa, eu estou aqui. De verdade. Beatriz assentiu, incapaz de falar. Eles ficaram assim, por mais alguns minutos, e então ela se levantou. Preciso acordar a Isabela. Augusto acenou com a cabeça e Beatriz saiu da cozinha. Ele ficou ali, sozinho, com a sensação de que algo tinha mudado. Algo importante. Os dias seguintes foram diferentes. Augusto começou a prestar mais atenção em Beatriz, na maneira como ela sorria quando Isabela contava uma história, na forma como ela cantarolava baixinho enquanto preparava o jantar, nos pequenos gestos de carinho que ela distribuía pela casa, tornando tudo mais acolhedor.
E ele começou a conversar mais com ela. Pequenas conversas no café da manhã, perguntas simples sobre o dia, comentários sobre o tempo, nada profundo, mas significativo. Na quarta-feira à tarde, Augusto chegou em casa mais cedo que o habitual. Beatriz estava na sala, ajudando Isabela com o dever de casa. As duas estavam sentadas no chão, cercadas de livros e cadernos, e Isabela ria enquanto Beatriz explicava alguma coisa com paciência infinita. «Então é assim que se faz?» Isabela perguntou, apontando para o caderno. «Exatamente», Beatriz sorriu. «Você é muito inteligente, Isabela. Pegou rápido». «É porque você explica bem». Isabela abraçou Beatriz. «Você é a melhor professora do mundo». Augusto sentiu o peito apertar ao ver a cena. Havia uma leveza ali, uma cumplicidade que ele raramente via. Isabela adorava Beatriz, isso era óbvio, e Beatriz retribuía aquele carinho com uma dedicação que ia além do trabalho. «Papai!» Isabela correu até ele quando o viu, abraçando suas pernas. «Você chegou cedo!» Augusto sorriu e acariciou os cabelos da filha. «Consegui sair mais cedo hoje. Fica aqui com a gente!» Isabela puxou sua mão. «A Bia está me ensinando matemática». Augusto olhou para Beatriz, que sorriu timidamente. «Se o senhor não estiver ocupado, pode ficar». «Não estou ocupado». Augusto se sentou no chão ao lado delas e Isabela comemorou. Eles passaram a próxima hora juntos e Augusto percebeu que não se sentia tão leve há muito tempo. Havia algo reconfortante em estar ali, no chão da sala, cercado de livros e risadas. Quando o dever de casa terminou, Isabela correu para o quarto buscar um brinquedo, deixando Augusto e Beatriz sozinhos. «Obrigado por fazer isso», Beatriz disse, recolhendo os materiais. «Fazer o quê?» «Por estar presente. A Isabela adora quando o senhor passa tempo com ela». Augusto sentiu uma pontada de culpa. «Eu deveria fazer isso com mais frequência». «O senhor é um bom pai, senhor Augusto. A Isabela sabe que o senhor a ama». «Será?» Augusto desviou o olhar. «Às vezes eu tenho medo de não ser suficiente, de não conseguir dar a ela o que ela precisa». «O que ela precisa é de você», Beatriz disse suavemente. «Só de você. Presente, atento, vivo». Augusto olhou para ela. «Você sempre sabe o que dizer». Beatriz soltou uma risada baixa. «Nem sempre, mas tento». Isabela voltou correndo e o momento se perdeu. Mas Augusto sentiu que algo tinha mudado de novo. Algo estava se construindo entre ele e Beatriz, tijolo por tijolo, conversa por conversa. Naquela noite, depois que Isabela foi dormir, Augusto desceu para a cozinha. Beatriz estava terminando de limpar os balcões e, quando o viu, sorriu. «Esqueceu algo, senhor?» «Não». Augusto se sentou à mesa. «Só pensei que poderíamos conversar um pouco mais, se você quiser». Beatriz hesitou, mas então se sentou também. «Sobre o quê?» «Sobre você, sobre sua vida, sobre o que você gosta de fazer». Beatriz soltou uma risada surpresa. «O senhor realmente quer saber?» «Sim». Augusto se inclinou para a frente. «Eu quero conhecer você». Beatriz ficou em silêncio por um momento, como se estivesse tentando decidir se devia confiar nele. Então ela começou a falar. «Eu cresci no interior, numa cidade pequena onde todo mundo conhecia todo mundo. Era uma vida simples, mas feliz». «Você tem irmãos?» Augusto perguntou. «Tenho 3, 2 irmãos e uma irmã. Eu sou a mais velha». Beatriz sorriu. «Ou era. Faz tanto tempo que não os vejo que nem sei mais como eles estão». «Por que não os vê?» «Porque a vida nos separou». Beatriz desviou o olhar. «Quando eu decidi vir para a cidade grande, eles ficaram. E com o tempo, o contato foi se perdendo. Hoje em dia, a gente mal se fala. Você sente falta deles?» «Todos os dias». A voz dela saiu baixa, triste. «Mas eu não sei como voltar, como reconectar. Parece que já passou tempo demais». Augusto assentiu, compreendendo.
E você sempre quis ser empregada doméstica? Beatriz soltou uma risada sem humor. Não. Quando eu era criança, eu queria ser professora. Adorava a ideia de ensinar, de fazer diferença na vida das crianças. Por que não seguiu esse caminho? Porque a vida aconteceu. Beatriz suspirou. Eu precisava trabalhar, ganhar dinheiro, ajudar minha família. E ser empregada doméstica era o que estava disponível. Então eu aceitei. E aqui estou, 15 anos depois, ainda fazendo a mesma coisa. 15 anos? Augusto ficou surpreso. Você começou muito jovem. Com 17, Beatriz confirmou. Saí de casa, vim para a cidade, consegui meu primeiro emprego como babá. E desde então, é isso que eu faço. Você nunca pensou em mudar, em fazer outra coisa? Penso todos os dias. Beatriz olhou para ele. Mas é difícil, senhor Augusto. Eu não tenho formação, não tenho experiência em outra área. E quando você passa tanto tempo fazendo a mesma coisa, fica com medo de tentar algo novo. Augusto entendeu perfeitamente. Ele também tinha medo. Medo de sair da zona de conforto, medo de arriscar, medo de falhar. Mas se você pudesse fazer qualquer coisa, o que seria? Beatriz pensou por um momento. Eu abriria uma creche, um lugar onde eu pudesse cuidar de crianças, ensiná-las, fazer diferença, um lugar acolhedor, onde as crianças se sentissem amadas e seguras. Augusto viu os olhos dela brilharem enquanto falava e percebeu que aquele era um sonho verdadeiro, um sonho que ela carregava há muito tempo. Isso seria incrível. Seria. Beatriz sorriu tristemente. Mas é só um sonho, nunca vai acontecer. Por que não? Porque sonhos não pagam contas de senhor Augusto. E eu tenho contas para pagar. Augusto ficou em silêncio, pensando. Havia tanta resignação na voz de Beatriz, tanta tristeza, como se ela já tivesse desistido antes mesmo de tentar. E você? Beatriz perguntou, interrompendo seus pensamentos. O que o senhor queria ser quando era criança? Augusto soltou uma risada surpresa. Eu queria ser arquiteto. Adorava desenhar casas, criar projetos, imaginar espaços. E por que não seguiu? Porque meu pai queria que eu assumisse os negócios da família. Então eu estudei administração, aprendi a gerir empresas e aqui estou. O senhor se arrepende? Augusto pensou por um momento. Às vezes, eu me pergunto como teria sido minha vida se eu tivesse seguido meu próprio caminho, se teria sido mais feliz. E teria. Não sei. Augusto desviou o olhar. Talvez, ou talvez eu estivesse exatamente no mesmo lugar, apenas com um título diferente. Beatriz assentiu, compreensiva. Acho que todos nós carregamos esses e se. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse escolhido outro caminho? E se? Exatamente. Augusto olhou para ela. Mas talvez não seja tarde demais para mudar. O senhor acha? Eu quero acreditar que sim. Eles ficaram em silêncio por um momento, e então Beatriz disse baixinho. Obrigada, senhor Augusto, por conversar comigo, por me ouvir. Faz muito tempo que alguém não faz isso. Obrigado a você, Augusto respondeu, por me deixar conhecer você. Beatriz sorriu, e pela primeira vez desde que Augusto a conhecia, o sorriso dela pareceu genuíno. Pareceu real. Nos dias que se seguiram, aquelas conversas noturnas se tornaram uma rotina. Toda noite, depois que Isabela dormia, Augusto descia para a cozinha e encontrava Beatriz. E eles conversavam sobre tudo, sobre o passado, sobre o presente, sobre os medos e as esperanças. E aos poucos, a distância entre eles começou a diminuir. Augusto descobriu que Beatriz gostava de ler romances antigos, que adorava cozinhar pratos novos, que sonhava em viajar pelo Brasil. Descobriu que ela tinha um senso de humor afiado, que ria de piadas bobas, que chorava assistindo filmes tristes.
E Beatriz descobriu que Augusto tinha uma paixão secreta por música clássica, que gostava de acordar cedo para ver o nascer do sol, que sentia falta de ter alguém com quem compartilhar os pequenos momentos do dia. Descobriu que ele era mais sensível do que aparentava, mais gentil do que demonstrava, mais solitário do que admitia. Uma noite, Beatriz perguntou: Senhor Augusto, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como era sua esposa? Augusto ficou em silêncio por um momento. Ninguém perguntava sobre ela. As pessoas evitavam o assunto, como se a morte fosse contagiosa. Ela era incrível. A voz dele saiu baixa, alegre, vibrante, cheia de vida. Ela iluminava qualquer lugar por onde passava. Vocês eram felizes? Éramos. Augusto sorriu tristemente. Muito felizes. Pelo menos eu achava que éramos. Por que diz isso? Porque nos últimos meses, antes dela morrer, eu estava tão focado no trabalho que mal prestava atenção nela. Eu achava que teríamos tempo, achava que poderíamos conversar depois, viajar depois, viver depois. A voz dele quebrou, mas o depois nunca chegou. Beatriz estendeu a mão e tocou a dele, um gesto simples, mas reconfortante. O senhor não pode se culpar por isso. Posso e me culpo. Augusto olhou para a mão dela sobre a sua. Todos os dias eu me culpo por não ter estado presente, por não ter aproveitado cada momento com ela, por ter desperdiçado tempo precioso. O senhor a amava? Muito. Augusto respondeu sem hesitar. E ainda amo. Acho que sempre vou amar. Beatriz assentiu, compreensiva. Isso é bonito. Mesmo na dor, há amor. Augusto olhou para ela e algo em seu peito se apertou. Beatriz tinha uma capacidade incrível de ver beleza onde ele só via tristeza. E você? Augusto perguntou. Já se apaixonou? Beatriz desviou o olhar, hesitante. Já, algumas vezes. O que aconteceu? Nada deu certo. Beatriz soltou uma risada sem humor. Sempre havia algo. Ou eles não estavam prontos, ou eu não estava pronta, ou a vida simplesmente não permitia. Você ainda pensa neles? Em um deles, sim. Beatriz admitiu baixinho. Foi o único que realmente importou. O único que me fez sentir viva. O que aconteceu? Ele era casado. A voz dela saiu envergonhada. Eu não sabia no começo, mas quando descobri, já era tarde. Eu já tinha me apaixonado. E você terminou? Terminei. Beatriz olhou para ele. Porque eu não queria ser a outra. Não queria destruir uma família. Então eu me afastei, mesmo que tenha doído. Augusto sentiu um respeito profundo por ela. Isso foi muito corajoso. Foi necessário, Beatriz corrigiu. Mas não foi fácil. Até hoje eu me pergunto se tomei a decisão certa. Tomou, Augusto disse com firmeza. Você fez a coisa certa. Beatriz sorriu tristemente. Obrigada por dizer isso. Eles ficaram em silêncio por um momento e então Augusto disse: Beatriz, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você ainda está aqui, nesta casa, neste trabalho? Se você não é feliz, por que não muda? Beatriz pensou por um momento. Porque eu tenho medo. Medo de sair e descobrir que não há nada melhor lá fora. Medo de arriscar e falhar. E porque, apesar de tudo, eu gosto de estar aqui. Eu gosto de cuidar da Isabela. E eu gosto de trabalhar para o Senhor. Augusto sentiu o coração acelerar. Gosta? Gosto. Beatriz olhou para ele. O senhor é um bom homem, senhor Augusto. Mesmo quando se fecha, mesmo quando se afasta, eu vejo bondade em você, e isso me faz querer ficar. Augusto não soube o que dizer. Ninguém nunca tinha dito algo assim para ele. Ninguém nunca tinha visto bondade nele, quando tudo que ele sentia era vazio. Os dias continuaram passando, e as conversas entre Augusto e Beatriz se aprofundaram cada vez mais.
Eles compartilhavam segredos, medos, sonhos, e Augusto percebeu que esperava ansiosamente por aqueles momentos. Eles se tornaram o ponto alto do seu dia. Ele começou a chegar mais cedo em casa, a inventar desculpas para passar mais tempo na cozinha, a procurar razões para prolongar as conversas. E Beatriz também parecia diferente. Ela sorria mais, ria mais, parecia mais leve, mais viva. A casa inteira mudou. Havia uma leveza no ar que não existia antes. Isabela percebeu também. Uma noite, enquanto Augusto a colocava na cama, ela disse: "Papai, você está diferente." Augusto piscou surpreso. "Diferente como?" "Mais feliz." Isabela sorriu. "Você sorri mais agora e conversa mais comigo e com a Bia também." "Você percebeu?" "Claro que percebi." Isabela se aconchegou no travesseiro. "E eu gosto quando você está feliz." Augusto sentiu o peito apertar. Ele beijou a testa da filha. "Eu também gosto." "A Bia também está mais feliz," Isabela continuou. "Ela canta agora quando está cozinhando e ri mais. Vocês dois estão mais felizes." Augusto não sabia o que dizer. Será que era verdade? Será que ele e Beatriz realmente estavam mais felizes? "Isso é bom, não é, papai?" "É sim, meu amor. É muito bom." Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama, olhando para o teto, pensando em Beatriz, pensando na forma como ela ria, na maneira como seus olhos brilhavam quando ela falava sobre algo que a apaixonava, na sensação de paz que ele sentia quando estava perto dela, na forma como seu coração acelerava quando ela sorria para ele. E então, uma verdade atingiu Augusto com a força de um soco. Ele estava se apaixonando por ela. O pensamento o assustou. Como isso era possível? Beatriz trabalhava para ele. Havia uma diferença de classe, de posição, de expectativas. Isso não poderia dar certo. Não deveria dar certo. E, além disso, ele ainda amava sua esposa. Ainda sentia a dor da perda. Como poderia estar se apaixonando por outra pessoa? Mas o coração não obedecia à lógica. E quanto mais Augusto tentava negar, mais forte o sentimento se tornava. Ele começou a se afastar. Voltou a chegar tarde em casa, a evitar conversas longas, a se trancar no escritório. Beatriz percebeu imediatamente. Ela não disse nada nos primeiros dias, mas ele via a confusão nos olhos dela, a mágoa mal disfarçada. E isso o matava por dentro. Na quinta-feira à noite, Beatriz finalmente confrontou a situação. Ela bateu na porta do escritório e, quando Augusto disse para entrar, ela abriu e ficou parada no batente. "Senhor Augusto, eu fiz algo errado?" Augusto ergueu os olhos dos papéis que fingia ler. "Não. Por que pergunta?" "Porque o senhor está me evitando." A voz dela saiu firme, mas ele percebeu a tristeza por trás. "E eu não entendo por quê." Augusto desviou o olhar. "Eu não estou evitando você." "Está sim." Beatriz entrou no escritório e fechou a porta. Nós estávamos conversando todos os dias, nos conhecendo, e de repente o senhor simplesmente se fechou de novo. E eu preciso saber se fiz algo para ofendê-lo ou magoá-lo. Você não fez nada. A resposta veio rápida, quase desesperada. Beatriz, você não fez absolutamente nada errado. Então por que está se afastando? Beatriz deu um passo à frente. Por que voltou a ser distante, frio? Augusto ficou em silêncio. Como explicar? Como colocar em palavras algo que ele mal conseguia entender? Por favor, senhor Augusto. A voz de Beatriz quebrou. Me diga o que eu fiz. Me dê uma chance de consertar. Você não precisa consertar nada. Augusto se levantou, frustrado. O problema não é você. Sou eu. O que o senhor quer dizer? Eu me afastei porque percebi que estava sentindo algo por você. As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las.
algo que vai além de patrão e empregada, algo que não deveria estar sentindo. Beatriz ficou imóvel, os olhos arregalados. O que o Senhor está dizendo? Estou dizendo que eu me importo com você, mais do que deveria, mais do que é apropriado. Augusto passou a mão pelo cabelo, frustrado. E eu não sabia como lidar com isso, então me afastei, porque achei que era a coisa certa a fazer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Augusto sentiu o coração acelerar, o arrependimento começando a se infiltrar. Ele tinha cometido um erro. Tinha cruzado uma linha que não deveria. Tinha colocado Beatriz em uma posição desconfortável. Mas então Beatriz disse a voz baixa, quase um sussurro: "Eu também me importo com você." Augusto ficou paralisado. As palavras de Beatriz ainda ecoavam no ar, carregadas de uma verdade que ele não esperava ouvir. Ela se importava com ele. Beatriz deu um passo à frente, as mãos tremendo levemente. "Eu também me importo com o Senhor. Mais do que deveria, mais do que é certo." A voz dela saiu baixa, vulnerável. E eu também não sabia como lidar com isso. Ainda não sei. Augusto sentiu o coração disparar. Ele abriu a boca para dizer alguma coisa, mas nenhuma palavra saiu. Como responder a isso? Como reagir a uma confissão que mudava tudo? "Eu sei que é errado", Beatriz continuou, as lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto. "Eu sei que o Senhor é meu patrão, que há uma diferença entre nós, que isso não deveria estar acontecendo. Mas eu não consigo controlar o que sinto. Eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Mas toda vez que conversamos, toda vez que o Senhor me olha, toda vez que o Senhor se importa, eu me apaixono um pouco mais." Augusto deu um passo à frente, a distância entre eles diminuindo. "Beatriz, eu não sei o que dizer. Eu não estava esperando isso." "Eu também não." Beatriz soltou uma risada sem humor, limpando as lágrimas. "Eu não estava esperando me apaixonar pelo meu patrão. Não estava esperando sentir isso de novo, mas aconteceu. E agora eu não sei o que fazer." Augusto estendeu a mão hesitante e tocou o rosto dela, limpando uma lágrima com o polegar. O toque foi suave, quase reverente, e Beatriz fechou os olhos, se inclinando levemente contra sua mão. "Beatriz, eu também não sei o que fazer. Isso me assusta muito, porque eu ainda amo minha esposa. Ainda sinto a dor da perda e me sinto culpado por estar sentindo algo por outra pessoa." "Eu entendo." Beatriz abriu os olhos, olhando diretamente para ele. "E não quero que o senhor se sinta culpado. Não quero ser a razão de mais dor na sua vida." "Você não é." Augusto segurou o rosto dela com as duas mãos agora. "Beatriz, você é o oposto disso. Você me faz sentir vivo de novo. Você me faz querer viver de novo. E isso me assusta porque eu não sei se estou pronto. Não sei se mereço." "O senhor merece ser feliz, Augusto." Beatriz disse suavemente, e foi a primeira vez que ela o chamou pelo nome sem o tratamento formal. "O senhor merece viver, amar, sentir. E sua esposa também gostaria disso para o senhor." Augusto sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. "Como você pode ter tanta certeza? Porque se eu amasse alguém, eu gostaria que essa pessoa fosse feliz, mesmo que não fosse comigo, especialmente se não pudesse mais estar lá." Augusto não conseguiu segurar mais. As lágrimas escorreram pelo seu rosto e ele puxou Beatriz para um abraço apertado. Ela o envolveu com os braços, segurando-o enquanto ele chorava. Eram lágrimas de dor, de culpa, de medo, mas também de alívio, de libertação. Eles ficaram assim por longos minutos, abraçados no meio do escritório, sem dizer nada, apenas sentindo, apenas existindo. Quando Augusto finalmente se afastou, ele limpou o rosto e olhou para ela. "Desculpe, eu não queria desabar assim." "Não se desculpe." Beatriz segurou a mão dele. "Você precisava disso.
E eu estou aqui. Augusto apertou a mão dela, sentindo o calor, a solidez, a realidade. Beatriz, eu não sei como isso vai funcionar. Não sei se isso é certo. Mas sei que não quero mais me afastar de você. Então não se afaste. Beatriz disse, simplesmente, vamos descobrir juntos, sem pressa, sem pressão, apenas vivendo. Augusto assentiu e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma pontada de esperança. Talvez pudesse funcionar, talvez eles pudessem encontrar um caminho, mas havia uma preocupação maior que pairava sobre sua cabeça. Isabela. Como sua filha reagiria? Como ele poderia explicar para uma criança de 7 anos que estava se apaixonando de novo? Que outra mulher, que não era a mãe dela, estava entrando em suas vidas de uma forma diferente? Nos dias seguintes, algo mudou entre eles. Não era dramático, não era óbvio, mas estava lá. Uma nova compreensão, uma nova proximidade. Eles voltaram a conversar todas as noites. Mas agora havia uma intimidade diferente. As conversas eram mais profundas, mais honestas. Eles não escondiam mais o que sentiam. Augusto falava sobre a esposa sem culpa, sobre as memórias boas e ruins, sobre o processo de luto. E Beatriz ouvia, apoiava, compreendia. E Beatriz falava sobre seus medos, sobre a insegurança de não ser suficiente, sobre o medo de se entregar e ser abandonada. E Augusto ouvia, tranquilizava, prometia estar presente. Uma noite, enquanto conversavam na cozinha, Beatriz perguntou: Augusto, você já pensou em como vai conversar com a Isabela? Augusto suspirou, a preocupação evidente em seu rosto. Penso nisso todos os dias. E todos os dias eu fico mais assustado. Por que você tem tanto medo? Porque ela é só uma criança que perdeu a mãe. E eu tenho medo de que ela veja isso como uma traição. Como se eu estivesse substituindo a mãe dela. Beatriz segurou a mão dele. Augusto, ninguém pode substituir a mãe dela. E você precisa deixar isso claro para ela. Mas ela também merece ver o pai feliz. Merece crescer em uma casa onde há amor, onde há vida. Eu sei. Mas e se ela não entender? E se ela se afastar de mim? De você? Então vamos trabalhar nisso juntos. Com paciência, com amor, com honestidade. Beatriz apertou a mão dele. Crianças são mais resilientes do que imaginamos. E a Isabela é inteligente. Ela vai entender com o tempo. Augusto assentiu, mas o medo ainda estava lá. 2 semanas depois, Augusto decidiu que era a hora. Ele esperou até um sábado à tarde, quando estavam os 3 juntos na sala. Isabela estava desenhando no chão, Beatriz lia um livro no sofá e Augusto observava as duas, reunindo coragem. Isabela, posso conversar com você sobre uma coisa importante? Isabela ergueu o olhar curiosa. Claro, papai. O que foi? Augusto olhou para Beatriz, que assentiu encorajadoramente. Ele se sentou no chão ao lado da filha. Meu amor, eu preciso falar com você sobre a Bia. Isabela sorriu. Eu adoro a Bia. Ela é a melhor. Eu sei que você adora, e eu também adoro ela, muito. Augusto respirou fundo. Na verdade, eu adoro ela de um jeito diferente agora. Isabela franziu a testa confusa. Diferente como? Você lembra como eu amava sua mãe? Claro que lembro. Você sempre fala dela. Sim, e eu sempre vou amar sua mãe. Ela foi muito importante para mim, para nós. Augusto escolheu as palavras cuidadosamente. Mas sua mãe se foi há 3 anos. E nesse tempo, eu e você aprendemos a viver sem ela. Foi difícil, mas conseguimos. Isabela assentiu, os olhos grandes fixos no pai. E durante esse tempo, a Bia entrou nas nossas vidas. Ela cuidou de você, cuidou de mim, cuidou da nossa casa. E aos poucos eu comecei a sentir algo especial por ela. Tipo o quê? Isabela perguntou. Tipo amor. Do jeito que eu amava sua mãe.
Não do mesmo jeito, porque cada pessoa é única, mas é amor. Augusto observou a reação da filha com cuidado. Isabela ficou em silêncio por um longo momento, processando. Então ela perguntou, a voz pequena, "Você vai esquecer da mamãe?" Augusto sentiu o coração apertar. Nunca. Eu nunca vou esquecer sua mãe. Ela sempre vai ter um lugar especial no meu coração. E no seu também. Mas se você ama a Bia, isso não significa que você não ama mais a mamãe? Não, meu amor. O coração tem espaço para amar muitas pessoas. Eu posso amar a memória da sua mãe e também amar a Bia. São coisas diferentes, mas ambas verdadeiras. Isabela olhou para Beatriz, que tinha lágrimas nos olhos, mas permanecia em silêncio, deixando o pai conduzir a conversa. Bia, você ama meu pai? Isabela perguntou diretamente. Beatriz limpou uma lágrima e assentiu. Amo, Isabela. Eu amo seu pai. E amo você também. Muito. Mas você não vai tentar ser minha mãe, vai? A pergunta saiu com uma mistura de medo e desafio. Beatriz desceu do sofá e se ajoelhou no chão, ficando na altura de Isabela. Isabela, eu nunca vou tentar substituir sua mãe. Ninguém pode fazer isso. Sua mãe era uma pessoa especial, única, e ela sempre vai ser sua mãe. Nada muda isso. Então, o que você vai ser? Isabela perguntou, a voz tremendo. Eu vou ser o que você quiser que eu seja. Beatriz disse suavemente. Posso ser sua amiga, posso ser alguém que cuida de você, posso ser alguém que te ama e está sempre aqui para você. Você decide. Isabela ficou em silêncio, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu tenho medo. Medo de quê, meu amor? Augusto perguntou, puxando a filha para um abraço. Medo de esquecer a mamãe. Medo de que, se eu gostar muito da Bia, eu vou esquecer como era a mamãe. As palavras saíram entrecortadas por soluços. Augusto segurou a filha com força, sentindo as próprias lágrimas escorrerem. Isabela, você nunca vai esquecer sua mãe. Nunca. Porque ela está aqui. Ele tocou o peito da filha, no seu coração, e nada pode tirar isso de você. Nem o tempo, nem ninguém. Tem certeza? Isabela ergueu o rostinho molhado de lágrimas. Tenho certeza absoluta. Augusto beijou a testa dela. E sabe o que mais? Sua mãe gostaria que você fosse feliz. Ela gostaria que você tivesse pessoas boas ao seu redor. Pessoas que te amam e cuidam de você. E a Bia é uma dessas pessoas. Isabela olhou para Beatriz. Você promete que não vai tentar fazer eu esquecer da minha mãe? Eu prometo, Beatriz disse com firmeza. Na verdade, eu quero que você fale sobre sua mãe sempre que quiser. Quero ouvir histórias sobre ela. Quero saber como ela era. Quero que você mantenha ela viva no seu coração. Isabela soluçou de novo, mas dessa vez havia um alívio nas lágrimas. Está bem. Está bem? Augusto repetiu, querendo ter certeza. Está bem que eu e a Bia nos amamos? Isabela assentiu devagar. Está bem. Mas vocês não podem esquecer da mamãe. Nunca. Nunca. Augusto e Beatriz disseram juntos. Isabela se jogou nos braços de Beatriz, abraçando-a com força. Beatriz a segurou, chorando também, e Augusto envolveu as duas em um abraço. Ficaram assim por longos minutos, os três chorando e se segurando. Mas mesmo com essa conversa, Augusto sabia que seria um processo. Isabela precisaria de tempo para processar, para se ajustar, para aceitar completamente. E ele estava certo. Nas semanas seguintes, Isabela teve momentos difíceis. Momentos em que ficava quieta, pensativa, claramente lidando com emoções complexas. Uma noite, ela entrou no quarto de Augusto, tarde da noite. Papai, você está acordado? Augusto se sentou na cama. Estou agora. O que foi, meu amor? Teve um pesadelo? Não. Isabela subiu na cama e se aconchegou ao lado dele. Eu só estava pensando.
Pensando no quê? Na mamãe, e na Bia, e em você. Isabela ficou quieta por um momento. Papai, você acha que a mamãe está brava? Brava, por quê? Por você gostar da Bia. Augusto abraçou a filha. Não, meu amor, eu acho que sua mãe está feliz. Feliz porque eu encontrei alguém bom, alguém que cuida de mim e de você. Sua mãe sempre quis que eu fosse feliz. Como você sabe? Porque ela me disse, antes de morrer, ela me fez prometer que eu ia viver, que eu ia ser feliz de novo, que eu ia cuidar de você e de mim. Augusto sentiu a garganta apertar com a memória. E por muito tempo eu não consegui cumprir essa promessa, mas agora, com a Bia, eu consigo. Isabela ficou em silêncio, processando. Papai, eu posso fazer uma pergunta? Pode fazer qualquer pergunta. Se você e a Bia ficarem juntos de verdade, tipo casarem, ela vai ser minha madrasta? Tecnicamente, sim, mas rótulos não importam tanto. O que importa é o que vocês sentem uma pela outra. Isabela pensou por um momento. Eu não gosto da palavra madrasta. Nos filmes, as madrastas são sempre malvadas. Augusto sorriu. Isso é só nos filmes. Na vida real, existem muitas madrastas incríveis que amam seus enteados como se fossem filhos de verdade. A Bia me ama assim? Ela ama. Muito. Ela me disse isso. Isabela se aconchegou mais perto do pai. Papai, eu posso te contar um segredo? Sempre. Eu também amo a Bia. Muito. Mas eu fico com medo de amar ela demais, porque quando eu amava muito a mamãe, ela foi embora. E eu não quero que a Bia vá embora também. Augusto sentiu o coração despedaçar. Ele não tinha percebido que Isabela carregava esse medo. Meu amor, a mamãe não foi embora porque você a amava. Ela não escolheu ir embora. Ela ficou doente e não conseguiu ficar. Mas ela queria ficar com você mais do que qualquer coisa no mundo. Mas e se a Bia ficar doente também? Ou decidir ir embora? A Bia não vai a lugar nenhum. Augusto disse com firmeza. Ela prometeu ficar. E ela sempre cumpre suas promessas. Como você sabe? Porque eu conheço ela, e ela é uma pessoa de palavra. Quando ela promete algo, ela cumpre. Augusto beijou a cabeça da filha. Mas Isabela, mesmo que você tenha medo, não pode deixar o medo te impedir de amar, porque o amor é a coisa mais bonita que existe e vale a pena o risco. Isabela ficou quieta por um longo tempo, e Augusto pensou que ela tinha adormecido. Mas então ela disse, a voz sonolenta. Está bem, papai. Eu vou tentar não ter tanto medo. Isso mesmo, meu amor, e eu estou aqui, sempre estarei aqui. Na manhã seguinte, quando Augusto desceu para o café, encontrou Isabela e Beatriz conversando na cozinha. Isabela estava contando sobre um desenho animada, e Beatriz ouvia com atenção genuína. Quando Isabela viu o pai, ela sorriu. Bom dia, papai. Bom dia, meu amor. Augusto beijou a cabeça dela e olhou para Beatriz, que sorriu para ele. Havia uma leveza no ar que não existia antes. Nos dias seguintes, Augusto percebeu que Isabela estava fazendo um esforço consciente para se abrir mais com Beatriz. Ela pedia ajuda com o dever de casa, contava histórias da escola, até começou a pedir para Beatriz colocá-la na cama algumas noites. Uma dessas noites, Augusto ouviu a conversa entre elas do corredor. Bia, posso te perguntar uma coisa? Isabela disse. Claro, meu amor. O que você quiser. Você quer ser minha mãe? A pergunta foi direta, sem rodeios. Augusto prendeu a respiração, esperando a resposta de Beatriz. Isabela, eu quero ser o que você precisar que eu seja. Se você quiser me chamar de mãe, eu ficaria honrada. Mas se você quiser me chamar de Bia, está ótimo também. O que importa não é o nome, é o amor que temos uma pela outra. Isabela ficou quieta por um momento. Eu acho que ainda não estou pronta para te chamar de mãe, porque eu ainda chamo a mamãe no céu de mãe, e eu tenho medo de confundir.
Você não precisa se apressar, Beatriz disse suavemente. Podemos ir no seu tempo, sem pressão. Mas isso não te deixa triste? Não, de jeito nenhum. Eu respeito seus sentimentos e seu tempo. E honestamente, ser sua Bia já me deixa muito feliz. Isabela suspirou aliviada. Obrigada por entender. Sempre vou entender. E sempre estarei aqui quando você estiver pronta, se um dia estiver. Augusto sentiu os olhos arderem. Beatriz era perfeita, absolutamente perfeita. Meses se passaram. A relação entre os três cresceu e se aprofundou. Eles criaram novas rotinas, novas tradições, jantares em família todas as noites, passeios no parque aos sábados, noites de cinema aos domingos. E aos poucos, Isabela foi se abrindo cada vez mais. Ela começou a incluir Beatriz em suas orações, agradecendo por ter ela em sua vida. Começou a pedir a opinião de Beatriz sobre roupas, sobre amigos, sobre coisas da escola. E um dia, quase 6 meses depois daquela primeira conversa, Isabela fez algo que pegou todos de surpresa. Era aniversário de Beatriz. Augusto tinha planejado um jantar especial em casa e Isabela tinha feito um cartão. Quando chegou a hora de dar o presente, Isabela entregou o cartão com as mãos tremendo levemente. Beatriz abriu e começou a ler. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto antes mesmo de terminar. O que está escrito? Augusto perguntou curioso. Beatriz não conseguiu falar, apenas mostrou o cartão. Estava escrito em letras grandes e coloridas. Feliz aniversário, mãe do coração, eu te amo, Isabela. Augusto sentiu o peito apertar. Ele olhou para Isabela, que estava nervosa, mordendo o lábio. Mãe do coração, Beatriz repetiu, a voz quebrada pela emoção. Isabela, você tem certeza? Isabela assentiu, os olhos também cheios de lágrimas. Eu pensei muito, e eu percebi que ter 2 mães não significa que eu amo menos a minha mamãe no céu. Significa que eu tenho muita sorte, porque tenho 2 pessoas incríveis me amando. Uma do céu e uma aqui na terra. Beatriz se ajoelhou na frente de Isabela e a puxou para um abraço apertado. Eu vou cuidar do seu coração sempre, sempre. Você é minha filha do coração também. Isabela abraçou Beatriz com força, e Augusto se juntou ao abraço, envolvendo suas 2 meninas. Naquele momento, ele soube que tinham conseguido. Tinham criado uma família de verdade. Uma família construída sobre amor, respeito, paciência e compreensão. Não era uma família perfeita. Ainda havia momentos difíceis. Dias em que Isabela sentia falta da mãe biológica e ficava triste. Dias em que Beatriz se sentia insegura sobre seu papel. Dias em que Augusto se sentia culpado por ser feliz de novo. Mas eles enfrentavam tudo juntos, com honestidade, com amor, com compromisso. Uma noite, quase 1 ano depois, Augusto e Isabela estavam sentados na varanda, olhando as estrelas. Beatriz tinha ido dormir mais cedo, cansada de um dia longo. Papai, você é feliz? Isabela perguntou de repente. Muito feliz. Augusto respondeu sem hesitar. Mais feliz do que eu imaginava que poderia ser de novo. Eu também. Isabela se aconchegou ao lado dele. E sabe o que é legal? Eu não me sinto mais culpada por ser feliz. Por que você se sentia culpada? Porque eu achava que se eu fosse feliz sem a mamãe, seria como se eu não ligasse para ela, como se eu tivesse esquecido dela. E agora, você não pensa mais assim? Agora eu acho que a mamãe quer que eu seja feliz. Onde quer que ela esteja, ela deve estar feliz, porque eu sou feliz. Isabela olhou para o pai. Você acha que ela sabe sobre a Bia? Eu acho que sim. E acho que ela gosta da Bia. Acho que ela está grata por ter alguém tão especial cuidando de você e de mim. Isabela sorriu. Eu também acho. Porque a Bia é muito especial mesmo. É sim, Augusto concordou. Muito especial.
No dia seguinte, Augusto tomou uma decisão. Ele tinha pensado nisso por meses, mas agora tinha certeza. Era a hora. Naquela noite, depois que Isabela foi dormir, ele desceu para a cozinha onde Beatriz estava terminando de organizar as coisas. Beatriz, preciso falar com você sobre algo importante. Ela se virou, percebendo a seriedade em sua voz. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Sim, algo muito importante. Augusto se aproximou, pegando as mãos dela. Você sabe que eu te amo, certo? Sei, e eu te amo também. E você sabe que a Isabela te ama, que ela te vê como mãe do coração. Sei, e isso me deixa tão feliz. Os olhos de Beatriz brilharam. Então, há apenas uma coisa que falta. Uma coisa que vai tornar nossa família completa, oficialmente. Augusto soltou as mãos dela e colocou a mão no bolso, tirando uma pequena caixa. Beatriz, quando você entrou na minha vida, eu estava perdido. Estava apenas existindo, não vivendo. Você me ensinou a viver de novo. Me ensinou que é possível amar depois da dor, que é possível construir depois da perda. Você trouxe luz para minha vida e para a vida da minha filha. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas bonito. Casa comigo. Seja minha esposa oficialmente. Seja a mãe do coração da Isabela oficialmente. Seja parte da minha família, da nossa família, para sempre. Beatriz cobriu a boca com as mãos, as lágrimas escorrendo livremente. Augusto, eu não sei o que dizer. Diga sim. Augusto sorriu nervosamente. Por favor, diga sim. Beatriz soltou um soluço, mas então sorriu através das lágrimas. Sim, sim, eu aceito. 1000 vezes sim. Eu quero ser sua esposa. Quero ser mãe do coração da Isabela. Quero construir uma vida com vocês. Para sempre. Augusto deslizou o anel no dedo dela e a puxou para um abraço apertado. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando, sentindo a emoção do momento. Nós vamos contar para a Isabela amanhã? Beatriz perguntou quando se afastaram. Vamos, ela vai ficar tão feliz. Na manhã seguinte, eles acordaram Isabela mais cedo que o normal. Ela desceu de pijama, bocejando, confusa sobre por que a tinham acordado num domingo. O que está acontecendo? Ela perguntou, esfregando os olhos. Temos uma notícia. Augusto disse, puxando a filha para sentar entre ele e Beatriz no sofá. Uma notícia muito importante. Isabela ficou alerta imediatamente. Que tipo de notícia? Do tipo bom. Beatriz sorriu. Do tipo muito bom. Então conta logo, Isabela disse impaciente. Augusto olhou para Beatriz, que assentiu encorajadoramente. Eu pedi a Bia em casamento ontem à noite, e ela disse sim. Isabela ficou imóvel por um segundo, processando a informação. E então seu rosto se iluminou com o sorriso mais lindo que Augusto já tinha visto. Sério? Vocês vão casar? De verdade? De verdade. Beatriz mostrou o anel. Olha. Isabela pegou a mão de Beatriz, examinando o anel com olhos arregalados. É tão bonito. E isso significa que você vai ser oficialmente da nossa família, para sempre. Para sempre, Beatriz confirmou, emocionada. Isabela pulou no sofá, gritando de alegria. Eu vou ter uma família completa de novo. Eu vou ter um pai e uma mãe do coração. Isso é o melhor dia da minha vida. Ela se jogou nos braços de Beatriz, abraçando-a com força. Eu te amo tanto, mãe do coração, tanto. Eu também te amo, minha filha do coração, tanto. Beatriz respondeu, chorando de felicidade. Augusto observou as duas, o coração transbordando de amor e gratidão. Eles tinham conseguido, tinham construído uma família. Uma família verdadeira, baseada em amor, respeito e compreensão mútua. Os preparativos para o casamento foram simples. Eles não queriam nada grande, apenas algo íntimo, com as pessoas que realmente importavam. Isabela fez questão de participar de tudo.
Escolheu as flores, ajudou a escolher o bolo, até deu opinião sobre o vestido de Beatriz. Você precisa estar a mais bonita de todas, Isabela disse seriamente, porque é o seu dia especial. É nosso dia especial, Beatriz corrigiu. Meu, do seu pai e seu, porque nós vamos nos tornar uma família oficialmente. Isabela sorriu. Eu posso ser a daminha? Você não é apenas a daminha. Você é a pessoa mais importante nesse casamento. Sem você, nada disso estaria acontecendo. Beatriz acariciou o rosto da menina. Você foi quem uniu a gente. Você é o coração da nossa família. No dia do casamento, Isabela estava radiante em seu vestido de daminha. Ela segurou a mão de Beatriz o tempo todo, como se tivesse medo de que tudo fosse um sonho. Quando chegou a hora dos votos, Augusto disse olhando para Beatriz: Beatriz, você me ensinou a viver de novo. Você me ensinou que é possível amar depois da dor, que é possível construir depois da perda. Você trouxe luz para a minha vida e para a vida da minha filha. E eu prometo passar todos os dias da minha vida te fazendo feliz, te amando, te valorizando. Você é meu presente, meu milagre, meu amor. E eu sou grato todos os dias por ter ouvido você naquela noite, por ter tomado a decisão de me aproximar, por ter escolhido arriscar meu coração de novo, porque valeu cada segundo. Beatriz, chorando, respondeu: Augusto, você me ensinou que eu mereço ser vista, ser amada, ser valorizada. Você me deu uma família quando eu achava que nunca teria uma. Você me deu esperança quando eu já tinha desistido. E eu prometo estar ao seu lado, nos bons e maus momentos, te apoiando, te amando, construindo uma vida linda com você e com nossa filha. Porque é isso que ela é para mim. Minha filha. Do coração, da alma, do amor. E eu vou cuidar de vocês dois para sempre. Mas então aconteceu algo que ninguém esperava. Isabela levantou da cadeira e caminhou até o altar, ficando entre Augusto e Beatriz. O oficiante parou, surpreso, mas Isabela ignorou todo mundo e olhou para os dois. Eu também quero fazer votos, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas. Augusto e Beatriz se entreolharam, emocionados, e assentiram. Papai, eu prometo sempre te amar, sempre te respeitar e sempre lembrar que você faz o melhor que pode. E eu prometo não ter mais medo de ser feliz, porque a mamãe no céu quer que eu seja feliz. Isabela se virou para Beatriz. E mãe do coração, eu prometo te deixar entrar no meu coração completamente, sem medo, sem culpa. Eu prometo te amar como você merece ser amada. Eu prometo aceitar seu amor sem achar que estou traindo a memória da minha mamãe, porque eu entendi que ter duas mães me faz a menina mais sortuda do mundo. Uma que me deu a vida e uma que escolheu me amar como se eu fosse dela. E eu prometo sempre te chamar de mãe do coração, porque é isso que você é, minha mãe do coração. Não havia um olho seco na pequena cerimônia. Augusto e Beatriz se ajoelharam, abraçando Isabela entre eles, os três chorando e rindo ao mesmo tempo. Quando finalmente se levantaram, o oficiante, também emocionado, disse: Eu nunca vi algo tão bonito em todos os meus anos fazendo casamentos. Esta não é apenas a união de duas pessoas, é a criação de uma família verdadeira. E eu os declaro marido, esposa e filha. Podem se beijar. Augusto beijou Beatriz e então os dois beijaram a testa de Isabela. E quando se viraram para os convidados, estavam de mãos dadas, os três, unidos. Os meses seguintes foram de ajuste e crescimento. Beatriz oficialmente deixou de ser empregada e se tornou a dona da casa. Com o apoio de Augusto, ela se matriculou em um curso de pedagogia, retomando o sonho antigo de trabalhar com educação. Isabela floresceu. Ela se tornou mais confiante, mais aberta, mais feliz. E sua relação com Beatriz cresceu a cada dia. Ela começou a chamar Beatriz de mãe do coração naturalmente,
sem forçar. E cada vez que fazia isso, via os olhos de Beatriz se encherem de lágrimas de felicidade. 1 ano depois do casamento, em uma noite tranquila, Isabela entrou no quarto de Augusto e Beatriz. Eles estavam lendo lado a lado na cama e olharam surpresos quando ela apareceu. "Não consegue dormir, meu amor?" Beatriz perguntou. "Consigo, mas eu queria falar uma coisa." Isabela subiu na cama, sentando entre os dois. "Eu estava pensando." "Sobre o quê?" Augusto perguntou. "Sobre nomes e sobre família." Isabela olhou para Beatriz. "Mãe do coração, eu tenho pensado muito sobre isso. E eu decidi que quero te chamar só de mãe. Sem o do coração, só mãe." Beatriz sentiu as lágrimas encherem seus olhos. "Isabela, você tem certeza? Eu não quero que você sinta que está traindo a memória da sua mãe." "Não estou traindo," Isabela disse com firmeza, "porque eu vou sempre lembrar dela. Ela é minha mãe do céu, e você é minha mãe da terra. E ter as duas não diminui nenhuma, só faz meu coração maior." Beatriz puxou Isabela para um abraço apertado, chorando abertamente agora. "Eu vou honrar esse título todos os dias da minha vida. Vou ser a melhor mãe que eu puder ser para você." "Você já é," Isabela disse, aconchegando-se em seus braços. "Você já é a melhor mãe." Augusto abraçou as duas, emocionado demais para falar. Naquele momento, ele soube que tudo tinha valido a pena. Toda a dor, todo o medo, toda a incerteza, porque agora eles tinham isso, tinham uma família. 2 anos depois do casamento, Beatriz realizou seu sonho. Ela abriu uma pequena creche no bairro, um lugar acolhedor onde cuidava de crianças com todo o carinho que tinha no coração. Augusto estava ao seu lado no dia da inauguração, segurando Isabela pela mão. "Estou tão orgulhoso de você, mãe," Isabela disse apertando a mão de Beatriz. "Você conseguiu realizar seu sonho. Nós conseguimos." Beatriz olhou para as duas pessoas mais importantes da sua vida. "Porque sem vocês, eu nunca teria chegado aqui." "Claro que teria." Augusto a puxou para um beijo. "Você é incrível. Sempre foi. Eu só tive a sorte de perceber isso." E quando as pessoas perguntavam como eles tinham se conhecido, como aquela família tinha se formado, Isabela sempre sorria e dizia com orgulho: "Meu pai ouviu minha mãe dizer que precisava de um namorado e tomou a melhor decisão da vida dele. A decisão que nos deu uma família de verdade." Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.